Bom, irmãos, agora nós vamos a um versículo da Bíblia que vai nos mostrar para que fomos chamados, aqueles que Deus dá o dom de pregar o Evangelho, de falar da palavra, fomos chamados ao novo pacto. Nós estamos servindo hoje a Cristo. Deixamos de servir a um, como acabei de explicar na palavra, para servir a um outro. Quem servia a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo veio? Para o povo judeu. Agora nós vamos deixar claro o que é um pacto, um testamento, primeiro testamento, lei de Moisés, e segundo testamento, o que nós somos chamados para sermos ministros da palavra do Novo Testamento, não da letra. Amém? Vamos ver aqui, em 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, no versículo 6 e 7, vamos estar lendo, que deixa bem claro. Vamos ver aqui. 2 Coríntios 3, no versículo 6 diz assim: E ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Veja bem, de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Por que aqui diz não da letra, mas do Espírito? Por quê? A letra, quando se refere à letra, estamos falando da lei de Moisés, a qual era um ministério de morte. A Bíblia diz que a lei de Moisés era ministério de morte. Amém? O ministério, o sacerdócio superior ao de Moisés, que fala a Bíblia, que foi, que é Cristo, que é o sacerdócio superior ao dele, esse é o que traz a vida eterna. É um sacerdócio espiritual. Por isso que diz, nós hoje não vivemos da letra, da lei. Nós vivemos do Espírito. Amém? Hoje é espiritual, é mediante a fé. É por fé que nós vivemos hoje da nova aliança. Em graça e apostolado nós somos chamados. E aqui diz que ele nos capacita, né? Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, do Novo Testamento, não do Velho. Porque diz assim, ó: Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Viu? Era chamado Ministério da Morte, por isso ele trouxe a morte. Ele trouxe a evidência do pecado ao povo judeu. Ele mostrava o pecado. Por isso que em certos momentos foi dito na palavra que a lei estava enferma pela carne. Amém? Então ela tinha que ser, logicamente, aniquilada, terminada. Por isso que diz que Cristo aniquilou a lei. Amém? Ele foi o fim da lei, ele cumpriu com toda ela e deu fim a ela, a lei de Moisés. E diz assim: Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Mas este mistério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, tá? Por causa do resplendor do seu rosto, a qual era transitório. Amém? Veja bem, a qual era transitória. Aqui está falando da letra, da lei. Era transitória. Aquilo que é transitório está passando, está transitando, ele vai passar. Então, como passou a lei, por isso que diz que o fim da lei é Cristo, ela passou, ela foi abolido. Amém? Cristo diz: Eu vos tirei da maldição da lei. Chama de maldita, de ministério de morte. Veja bem, e ainda tem pessoas hoje querendo viver dessa lei. E vivendo por pessoas que ensinam de maneira errada. Ainda estão enchendo de doutrinas da lei, costumes da lei, dogmas da lei, todas as coisas que era para os judeus fazer,
que eles faziam lá, melhor dito, e Cristo tirou eles disso. Hoje tem gentios fazendo rudimentos da lei, costumes da lei, sendo gentios e estando livres de tudo isso. Não entenderam na verdade o que Cristo fez na cruz. Não estão vivendo a liberdade em Cristo. Ainda estão presos na lei, nos costumes da lei, como se fossem judeu. Amém? Mas esse é um tema que eu vou tocar depois. Mas veja bem aqui. Diz que era transitório. Por que eles Moisés, ele colocava um véu no rosto nos últimos tempos? Por quê? Aquela luz que aparecia, aquele resplendor que aparecia, na verdade, estava se desvanecendo, porque era transitório. E Moisés sabia disso, com certeza. Aquilo ali estava acabando, porque ele sabia da vinda do Messias, que já tinha sido anunciado pelos profetas, Isaías Então o que acontece? Ele sabia disso, então ele colocava um véu, para que o povo não percebesse aquele resplandor, para não ver a diferença, que uma hora estava resplandecendo mais, mas vinha se desvanecendo e estava resplandecendo menos. Amém? Mas então tudo isso se consuma na cruz. Aquilo que era transitório, na cruz acabou. Acabou. O fim da lei é Cristo, por isso diz assim. Tá? Aí fala claramente de que nós hoje falamos que Cristo Nazareno, e hoje servimos a outro Cristo ressuscitado. A palavra também diz, tira o velho para colocar o novo. O que está se referindo? Tira o Velho Testamento para colocar o Novo. O que quer dizer isso? Que nós não vivemos mais pelo Velho Testamento. Não está em vigência hoje para que venhamos a fazer o que está escrito ali no Velho Testamento. Para começar, que aquilo era para o povo judeu. Só que o povo judeu não entendeu isso, não aceitou o Messias, não aceitou Jesus Cristo como Messias. Então eles estão vivendo, muitos deles até hoje, a maioria. Aquele que se converte passa a viver o cristianismo. Passa a viver o Cristo ressuscitado. O que não crê e não aceita, ainda está na lei. Hoje, o que eu vejo na maioria das igrejas? Tem uma mistura da lei com a graça. Tem uma mistura do Cristo vivo, da lei de Moisés, com o Cristo ressuscitado. Então, ora eles pregam uma coisa, ora pregam outra. Eles mesmos se contradizem, se você ouvir a pregação. Eu sei porque eu fiz isso, por falta de conhecimento. Eu preguei assim. Hoje, graças a Deus que Ele me revelou essa palavra, o verdadeiro evangelho, que foi esse evangelho de salvação que foi entregue a Paulo. Hoje eu prego isso. Prego o evangelho da salvação, o evangelho das boas novas, prego a graça. Mas eu já preguei dessa. Mas quando eu comecei a ver que ali tinha contradições e coisa, porque na verdade a Bíblia ela não se contradiz. O nosso entendimento faz pensar que ela se contradiz, mas quando você discerne as coisas, que você tem o dom do discernimento, as coisas ficam claras na nossa mente. Por isso que a verdadeira libertação é na mente. Mas ela vem mediante o conhecimento e revelação da palavra, do verdadeiro evangelho. Amém? Vamos em Romanos 6. Vamos ver algo aqui. Romanos 6, para que você veja a diferença que teve entre um e outro, que em Romanos, Paulo vem dizer algo muito interessante. Veja aqui, ó. Sabendo isto, Romanos 6, 7, perdão, Romanos 6, no versículo 7, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Amém? Quer dizer, o corpo do pecado ele foi desfeito. Na cruz, nós fomos sepultados com Cristo. Mas também fomos com Ele ressuscitados. Nos outros versículos abaixo, você lê, você vai ver isso aí. Mas não é o caso agora. Ele foi ressuscitado. Mas o primeiro, que é a carne, esse corpo ele foi morto.
O que quer dizer isso? Deus não nos vê mais na carne, como via anteriormente o povo judeu, como eles estavam, com o pecado, que essa carne matava o espírito, por isso que eles estavam presos, mortos espiritualmente também. Por isso que Cristo, quando morre na cruz, diz que ele foi lá onde aos espíritos que estavam em prisão e os liberta. Por quê? Eles morreram, a carne, a qual vai para o pó, que morre, vai para o inferno, vai para o sepulcro, essa estava morta, vai para lá, mas o espírito também ficava preso, a alma e o espírito ficavam presos ali. Só que quando Cristo morre, aqueles que eram libertos, os que nós hoje chamamos ovelha, porque também tem os filhos da perdição, que esses não vão se salvar, não se salvaram naquele então e não vão se salvar, porque já foram predestinados para isso, a serem vasos de desonra, filhos da perdição. Amém? Então o que acontece? Quando Cristo vai lá, ele liberta esses espíritos daquelas ovelhas, daqueles que morreram salvos em Cristo, e os ressuscita. Eles vão para Deus. Amém? Nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos salvos. Veja bem, o nosso espírito não vai para o inferno, para o sepulcro. Esse não vai. Vai o nosso corpo. Só que a alma e o espírito, esse de imediato sobem a Deus, porque ele já consumou na cruz a nossa salvação. Nós já somos salvos. As ovelhas, não é todos, porque filho da perdição, bode, vaso de desonra, esses não vão se salvar. É outro tema que eu vou tocar depois, vamos aprofundizar isso aí. Mas já digo para vocês, não se salvam esses aí. Nós estamos falando das ovelhas, dos cristãos, daqueles que vão conhecer essa verdade, e essa verdade vai libertar eles para viverem o reino aqui na terra, e no momento de morrer, o espírito automaticamente vai a Deus. Amém? É como diz aqui, o